Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, já pega sua Bíblia aí comigo e vamos começar. Hoje nós vamos estar comentando o Salmo 56, Salmo de Davi. Vocês sabem que primeiro eu leio o Salmo inteiro, depois eu venho comentando as partes que Deus falou comigo. E você também se sinta à vontade, se sinta livre para comentar se Deus te falou alguma coisa, se você teve algum entendimento diferente do meu. Comente e vamos interagir. Amém? Salmo 56. A versão da minha Bíblia que eu costumo ler aqui nos vídeos, né? É a versão NVI. Salmo 56 na NVI. Vai ter um subtítulo na minha Bíblia e vai estar escrito: para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Eu já quero começar a comentar com vocês, e a gente pode observar nesse salmo que Davi aqui está sofrendo um momento de provação. Aqui ele está sendo perseguido, e ele foi, além de perseguido, preso. Então a gente já pode imaginar que ele está sofrendo muitas angústias e medos, e se sentindo encurralado, se sentindo até talvez uma sensação de morte, né? A qualquer momento os inimigos podiam pegar ele e matar ele. E no versículo 3 ele vai dizer assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vocês sabem, eu gosto de falar aqui que eu admiro muito a fé de Davi. Eu acho que Davi é o homem que na Bíblia tem a maior fé, porque ele vê a situação perigosa, ele vê a situação onde ele está encurralado, com medo, vivendo uma situação que é triste, né? Vivendo uma situação que ele se sente incomodado, se sente angustiado. Ele não vai olhar para Deus e falar: por que eu estou vivendo essa situação? Por que está acontecendo tudo isso comigo? O Senhor não é comigo? Ele não vai ser rebelde em seu coração, e ele não vai ficar questionando: por que eu estou passando isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por quê, sabe? Aquele questionamento que na verdade esconde uma murmuração. Davi, ele não faz isso. Você vai ver Davi sempre que ele está em dificuldade, sempre que ele está com medo, ele, em vez de, sabe, querer afrontar o Senhor, querer questionar o Senhor, ele vai lá e louva o Senhor.
ele vai lá e fala: o Senhor é comigo, eu não temerei, o que me poderá fazer os meus inimigos? Ele tem uma atitude aqui de fé assim, irmãos, tão linda, e isso move o coração de Deus. Aqui ele vai dizer: mas quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Aqui nós podemos perceber que nesse momento de perseguição, nesse momento de aflição que ele se encontra, Davi, ele vai se lembrar da palavra de Deus, ou seja, em Deus cuja palavra eu louvo. Que palavra é essa? Essa palavra que Davi está falando aqui é as promessas que Deus tem na vida dele. Em Deus cuja palavra eu louvo, ou seja, Davi aqui no momento de dor, de aflição, ele está trazendo à memória as promessas de Deus, que Deus tem na vida dele, que Deus fez para a vida dele. Davi, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo na tua vida. Davi guardou a palavra de Deus no coração dele. No momento de aflição, que é mais difícil, ele, em vez de se sentir entristecido, angustiado, prestes a murmurar, sabe? Aquela situação que te aperta tanto que você tem que lutar contra aqueles sentimentos. Davi, ele vai tomar uma atitude de fé. E ele vai falar: em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. É como se Davi estivesse se lembrando das promessas, né? Não vai ter no tempo dele, mas Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Davi ama a Deus, e Davi sabia que o Senhor estava trabalhando a respeito das promessas que ele tinha feito a Davi. E que aquele não devia temer, porque Deus estava com ele. E por mais que acontecesse coisas assim, soprasse muitos ventos e céus e terra se abalassem, ele sabia que Deus era com ele. Era uma fé, é uma convicção que Davi tem. E aqui ele diz: eu em Deus em que eu confio não temerei. Que poderá fazer-me simples mortal? Numa situação dessa, irmão, poucos falariam isso. Numa situação dessas, poucos iriam ter essa fé, essa atitude que Davi tem aqui. Porque às vezes é uma situação, aperta tanto a situação que a gente passa na nossa caminhada, que é difícil não murmurar, é difícil se lembrar das promessas de Deus e ter esperança, trazer à mente as promessas que Deus já fez, como Davi aqui ele faz, trazer as promessas de Deus para nossa mente e ter esperança e louvar a Deus na provação. É isso uma coisa muito importante, uma arma que Davi aqui está usando. Deus cuja palavra eu louvo, ou seja, ele está trazendo a palavra de Deus à memória e louvando ao Senhor, louvando a Deus no seu coração, louvando a Deus tanto de lábios também, né? O louvor de Deus. Mas ele aqui está louvando a Deus em seu coração, ou seja, tendo esperança. No momento de provação, Davi, ele traz à memória a palavra de Deus e tem esperança. Louva a Deus em seu coração. No versículo 5 e 6, Davi vai dizer: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Como é difícil quando nós estamos passando por esse tipo de perseguição, por tamanha perseguição, que é quando as pessoas tentam distorcer as nossas palavras, distorcer o que nós fazemos, como nós agimos. As pessoas tentam distorcer ali o nosso caráter a fim de pegar a gente em alguma coisa para ter com que nos acusar. Davi, ele também passou por isso. Davi aqui, ele vai dizer: conspiram e ficam à espreita, vigiando os meus passos, só esperando o erro de Davi, na esperança de tirar-me a vida. E aqui, tirar-me a vida, eu posso também conjecturar e trazer para o nosso dia a dia, que pode ser a palavra, né, a fofoca. Tirar minha vida no sentido de matar com palavras, porque vai dizer também na palavra de Deus que a boca, os lábios, as palavras têm poder de dar vida e têm poder de matar. Então as pessoas sempre estavam ali tentando distorcer o caráter de Davi e as atitudes que ele tomava, o que ele fazia. Isso também é um alerta de Deus para nós, no fato de que nós temos que sempre vigiar, porque nós podemos ter pessoas ao nosso redor
que só estão esperando um tropeço, um escorrego para nos acusar, para nos matar em palavras, para dizer ali, não era crente? Então nós temos que sempre vigiar nesse aspecto. Muitas pessoas podem até dizer, por que tem inveja de mim? Por que me perseguem? Por que fazem isso contra a minha vida? Eu não tenho nada. Mas não é sobre o que você tem em posse material, mas sim sobre o que você carrega com você. As pessoas sempre tentam tirar de quem tem o brilho do Espírito Santo a dignidade, tirar o crédito, tirar o caráter, aos olhos das outras pessoas. Então vigie em seus passos. Tome cuidado, irmão, porque você está rodeado de uma nuvem de testemunhas. E nós vemos aqui que, sem motivo, Davi estava sendo perseguido, como muitos de nós cristãos somos. Os cristãos que carregam a verdade, que sofrem verdadeiramente pelo nome de Cristo, sempre haverá essa perseguição. As pessoas sempre vão tentar distorcer o caráter de quem está consoante a vontade de Deus nos caminhos do Senhor. E Davi também passou por isso. De novo, como está escrito, o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Versículo 8 vai estar escrito: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Irmãos, aqui no versículo 8 a gente pode também ter um entendimento de que Deus, Ele sempre se compadece de nós. O Senhor sempre está dos altos céus nos olhando e aqui mesmo, conosco, aqui com a gente. E Ele tem compaixão e entende tudo que nós estamos passando, como Cristo sofreu nessa terra. Vocês acham que o Pai não olhava do céu e se compadecia? Não, Ele não ficava, querendo fazer algo, querendo ajudar, se compadecendo, querendo ajudar o seu Filho amado, querendo até mesmo tirar ele daquele sofrimento, daquela terra, ali na hora? Um pai que ama seu filho, é claro que ele vai sentir esse sentimento. Mas porque o seu filho deveria vencer, porque o seu filho deveria amadurecer. Não Cristo, porque Cristo era 100% homem e 100% Deus, mas no caso de Davi, por exemplo, ele sabia que o filho dele precisava passar esse processo para ter esse amadurecimento, essa estrutura para o que havia de vir. Então, Deus, por mais que Ele goste da gente, por mais que Ele ame a gente tem que entender isso, é muito importante a gente ter esse entendimento. Por mais que Deus nos ame e goste da gente, e queira cuidar da gente, cuide da gente em todo o tempo, mesmo na provação, Ele vai permitir nós passarmos por situações que vão nos apertar, que vão trazer medo, que vão angustiar, que vão trazer uma afronta para a gente. Por quê? Nós precisamos ganhar estrutura nessa terra para viver tudo que Deus tem preparado para a gente. Porque se nós não vamos sofrer, se nós não passamos o processo, se nós fugimos dessa dor, lá na frente não adianta nada, a gente vai se deparar com uma situação que pode até nos derrubar se nós não tivermos essa estrutura, porque fugimos do processo que é nos dar estrutura. Lá na frente pode ter outro processo que vai nos derrubar e Deus não deixa isso acontecer. Ou seja, quando você foge de um processo, você vai cair no mesmo processo lá na frente, porque você precisa passar por isso para ganhar as promessas, para receber as promessas de Deus na sua vida. Por isso que muita gente vai ficar rodando em círculos no Evangelho, muita gente vai ficar preso no mesmo deserto, preso no mesmo processo, porque não entendeu que o processo é para amadurecer, é para criar um fruto. A dor cria um fruto, o fruto do amadurecimento, o fruto do alicerce. Então a pessoa às vezes murmura, reclama, vê defeito em tudo e até culpa a Deus, pode não abrir a boca, mas culpa a Deus em seu coração, acredita que não devia passar por aquilo, por que Deus está fazendo isso comigo, isso, aquilo. Isso tudo faz a pessoa ficar presa no processo e faz com que o processo nunca venha a ter fim, como o povo de Israel, 40 anos no deserto, que devia ser 40 dias. Então, não murmure, irmão, vigie com o que você pensa sobre o Senhor e
sobre a situação que você está vivendo. Vigie com as suas palavras, em vez de murmurar, louve ao Senhor, traga a esperança, traga na sua memória aquilo que te traz esperança, ou seja, as promessas de Deus, como Davi faz aqui nesse salmo. Não dê brecha para o inimigo e não perca a sua bênção. Versículo 9 vai estar escrito: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Irmão, o último versículo, porque eu acabo falando bastante, nas coisas que o Senhor ministra comigo, eu prefiro fazer o vídeo em 2 partes para não ficar tão cansativo, tão longo para os irmãos entenderem, para os irmãos verem. Vou dividir esse vídeo em 2 partes. Nesse versículo 9, Davi vai dizer, os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso eu saberei que Deus está a meu favor. A fé de Davi de acreditar que quando ele clamar, os inimigos dele retrocederão. E a evidência de que Deus está com ele. Quantas batalhas nós já não vencemos e Deus foi conosco. Mais uma vez, Davi está falando que a evidência de que Deus é com ele, as batalhas que ele venceu, e com isso saberei que Deus está ao meu favor, porque Deus irá agir. Você precisa crer, você precisa confiar em Deus, você precisa descansar em Deus, louvar ao Senhor, sempre estar ali, trazendo à memória aquilo que te traz esperança, que é a palavra, as promessas de Deus. E assim nós vamos caminhando, irmãos, em direção à promessa, e certamente logo o processo passará. Nós temos que ser maduros, e o fato de nós estarmos amadurecendo no processo é exatamente essa atitude diante de Deus. Deus vai olhar para nós lá de cima e vai falar, ele está amadurecendo, ele está realmente entendendo, o processo está trazendo um fruto. Quando nós olharmos para a situação e em vez de murmurarmos, em vez de reclamarmos, em vez de nós acreditarmos que aquilo está acabando com a gente, que a gente vai morrer, que Deus, por que Deus está fazendo isso com a gente? Quando em vez de nós fazermos isso, nós olharmos para a situação e louvarmos a Deus, e louvarmos ao Senhor, trazer à memória as promessas de Deus e verdadeiramente no nosso coração sentir esperança, agradecer o Senhor por tudo, agradecer o Senhor pelas promessas, mesmo que a gente não esteja vendo, mas com um ato de fé, nós tomarmos essa atitude. Meus irmãos, meus amigos, obrigado a você que ficou até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Muito obrigado pela tua presença. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.